Olá, pessoal. Vamos lá? Continuando falando sobre sistema respiratório. Vamos para a nossa parte 3, ok? Bom, vamos falar sobre o distúrbio do sistema respiratório. Eu vou apontando alguns tópicos, tá? Para você ir acompanhando aí pelo seu livro, tá bom? O primeiro distúrbio é o que nós chamamos de resfriado, né? E a gripe, que são doenças do sistema respiratório causadas por vírus, ou seja, são viroses. Os sintomas do resfriado incluem nariz entupido ou escorrendo, tosse, mal-estar. Iniciam-se, em geral, entre 1 ou 2 dias após o contágio. O resfriado nada mais é do que um distúrbio das nossas vias aéreas causada por um vírus, ok? Bom, os sintomas da gripe incluem dor de cabeça, febre, perda de apetite, fraqueza e dores nos músculos, na pele e nas articulações. Isso acontece durante mais ou menos 7 a 10 dias, tá? Normalmente uma gripe dura mais ou menos uma semana, aí o seu corpo ele vai reagindo e combatendo esse vírus até que você estabeleça a sua saúde, tá bom? Alguns médicos receitam algumas medicações para estimular o seu organismo a produzir anticorpos para combater esses sintomas. Bom, pneumonia. Já a pneumonia é o seguinte, vamos tentar diferenciar primeiro isso aqui, ó. Tem diferença entre resfriado e gripe? Tem, né? O resfriado inclui isso aqui, ó, nariz entupido e escorrendo. Já a gripe já inclui a dor de cabeça, tá? E a febre. Então, quando você tem sintomas de resfriado que vem dor de cabeça e febre, essa é uma gripe, tá bom? Quando você envolve o nariz entupido, escorrendo, também uma tosse, aí já é um resfriado. Ah, professor, qual deles é o mais grave? Bom, não tem nenhum que é mais grave, mas o que que mais incomoda é o resfriado, que a gripe passa com um menor espaço de tempo, já o resfriado demora um pouco mais, ok? Bom, pneumonia. Pneumonia bacteriana. Bom, a pneumonia é uma infecção dos pulmões causada por certas espécies de bactérias. O doente tem febre alta, dores no peito, falta de ar e expele catarro, que às vezes contém sangue. Bom, como é que a gente adquire uma pneumonia? A pneumonia nada mais é do que quando você inspira muitas substâncias nocivas aos seus pulmões, às suas vias aéreas, muita fumaça, ou então muito ar seco, muita poeira. Aí aos poucos pode levar, através das vias aéreas, substâncias bacterianas lá para dentro dos seus pulmões e elas podem infeccionar os seus alvéolos pulmonares, causando dificuldade nas trocas gasosas dos pulmões e ocorrendo séries de efeitos do nosso corpo. O nosso corpo vai agir com grandes anticorpos para combater essa infecção. Só que aí você vai ter que ser internado, tomar medicações especializadas. Bom, por exemplo, hoje uma das pneumonias bacterianas é, são tratáveis, tem remédio, tratamento, você tem que ir para o hospital e tudo mais. Mas existe agora a pneumonia que vem decorrente da Covid-19, que ela agrava esse quadro muito mais do que uma pneumonia bacteriana. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Tuberculose pulmonar, causada por bactérias de espécie Mycobacterium tuberculans, ou seja, o nome científico da bactéria. Essa bactéria pode atacar os rins, os ossos e o cérebro, mas como a via de entrada do organismo é o sistema respiratório, ou seja, essa bactéria entra pela sua respiração e inspiração. São os pulmões os primeiros órgãos que são afetados. Por quê? Porque ele é o primeiro a ser atingido por essa bactéria. A tuberculose, pessoal, ela era uma doença muito famosa no início do século XX, nos anos 30, 40, 50, e a tuberculose já matou milhões de pessoas durante esse período no mundo inteiro. Porque até então a tuberculose ela não tinha cura. A pessoa que adquiriu uma tuberculose, ela tinha que dar sorte, né, de o seu organismo combater e você conseguir ser curado pelos próprios anticorpos do seu corpo, ou infelizmente você ia ficando cada vez pior e ela ia tomar conta, ia trazer séries de danos ao seu organismo e você viria a falecer. Hoje não, hoje a tuberculose ela tem cura, tem tratamento, você pode fazer um tratamento precoce e pouquíssimas pessoas hoje em dia são acometidas por essa doença e são
e podem chegar à morte por causa dessa doença. Hoje, graças a Deus, pelas nossas tecnologias e medicações, a tuberculose pulmonar ela tem cura e pode ser tratada. Bom, os sintomas incluem então febre, suores noturnos, emagrecimento, porque você perde o apetite, e catarro no sangue, por quê? Porque ela fere os alvéolos, onde tem as trocas gasosas do sangue com o seu ar que você inspira. Você acaba vomitando, né, um pouquinho desse sangue pelas suas vias aéreas. Então, por isso que ela é muito grave. A alergia, bom, a alergia já é um distúrbio no qual o corpo se torna muito sensível a determinado material ou substâncias e passa a responder a ela toda vez que sua presença é detectada dentro do organismo. Então, quando a pessoa tem alergia, por exemplo, eu tenho alergia à poeira, alergia a cheiro de produtos de limpeza, toda vez que você entra em contato com essa substância que te causa essa alergia, o seu corpo reage como se fosse uma entrada de um intruso nas suas vias aéreas. E você automaticamente começa a sentir espirros, tosses, as suas vias aéreas elas começam a entupir, né? Você começa a sentir probleminhas através das alergias. E já tem agora a rinite alérgica, que é um pouquinho diferente. A rinite alérgica é uma forma de alergia na qual ocorre inflamação nas paredes ou na parede interna da cavidade nasal, com produção de muco que ocorre pelo nariz. Ou seja, a alergia você sente, aí você sai da presença daquela substância que está te causando alergia, você volta ao normal em pouco tempo. Já a rinite alérgica, além de você sofrer com a presença dessas substâncias que te causam alergia, você causa uma inflamação no seu muco de dentro do nariz. E ele pode acumular na sua face, no seu rosto, acima do seu nariz, ali na região da testa, tá? E se não tratada, você pode até vir a óbito, né? Então essa alergia, essa rinite alérgica, ela tem que ser tratada com medicamento. E assim que você sentir os primeiros sintomas, que são fortes, dores de cabeça, né, o nariz entupido, é bom procurar um médico para você se tratar. A asma brônquica. Bom, é um distúrbio que se caracteriza pela concentração nas paredes dos bronquíolos, que são lá onde passa as vias aéreas, e que diminui o espaço interno para a passagem do ar inspirado e provoca intensa falta de ar. Ou seja, quem tem asma tem os seus brônquios e os bronquíolos um pouquinho estreitos, que dificulta a troca de gases entre o ar inspirado e o sangue. E aí causa um pouquinho de falta de ar. Então, a pessoa que tem asma brônquica, ela tem que tomar uma medicação para dilatar esses brônquios, para facilitar essas trocas gasosas. E com um treinamento, com uma fisioterapia, com um tratamento, você pode, no decorrer da vida, melhorar um pouco essa dilatação dos brônquios, para que você evite ter crises asmáticas, tá? Então, a asma não tem cura, mas ela tem tratamento, ok? Bom, vamos continuar falando dos distúrbios. Nós temos aqui a bronquite, inflamação dos brônquios. Então, chamado de bronquite é quando os brônquios, que é onde você ramifica, né, o ar que passa pela traqueia, né, que vai para os brônquios, depois para os bronquíolos, e esse ar ele passa para chegar nos alvéolos pulmonares para ver a troca de gases. E quando você tem uma inflamação nesse local, é chamado de bronquite. Enfisema, distúrbio nos alvéolos pulmonares, ou seja, lá nos alvéolos pulmonares, pessoal, é onde há troca de gases, oxigênio pelo gás carbônico, em que eles perdem a capacidade de promover essas trocas, né, eficientemente as trocas gasosas. Então, quando você tem um enfisema pulmonar, é quando os alvéolos param de funcionar. Eles não estão trocando mais o gás oxigênio pelo gás carbônico. Então, isso causa problemas seríssimos no seu organismo. Já o câncer é a doença caracterizada pela multiplicação contínua e descontrolada das células de um determinado tecido, e geralmente atinge tecidos vizinhos, podendo inclusive se espalhar para todas as partes do corpo, fato chamado de metástase. Quando a pessoa tem uma metástase, ela multiplicou células cancerígenas para todos os órgãos do corpo. Aí ela não tem mais cura, então aí já não tem mais o que fazer, tá? O tecido que se desenvolve em excesso é chamado de tumor maligno ou carcinoma, ou seja, quando você
encontra uma célula cancerígena no seu organismo e ela tiver em pouca concentração, existe um tratamento e existe uma cura para esse câncer. Mas quando você vai no médico e essas células cancerígenas já se espalhou para todo o corpo, já chegou numa metástase, aí infelizmente não existe medicação nem tratamento. Aí é só esperar você falecer, infelizmente. Então, por isso que é importante fazer exames de prevenção para saber se está tudo certo com o seu organismo, ok? Já o câncer de pulmão, né, é um câncer que se desenvolve em tecidos que formam o pulmão, geralmente tecidos epitelial dos brônquios. Então, imagine que essas células cancerígenas chegam e se estabeleçam nos pulmões, lá nos brônquios, e ali elas se espalham. Aí causa o câncer dentro dos pulmões. Aí tem tratamento se você detectar esse câncer com uma certa antecipação. Caso você tenha problemas com cigarro, poeira, essas coisas, e esse câncer já esteja bem avançado, aí infelizmente não vai haver cura para o seu problema, ok? Então, por isso que é importante fazer um tratamento precoce. Bom, já que estamos falando de respiração, né, de órgão e etc., vamos falar um pouquinho da coronavírus, né, que é o que está alarmando aí nossos últimos anos aí, esses últimos 2 anos aqui no nosso país. Bom, sintomas mais comuns do coronavírus é febre, tosse seca e um cansaço. E os menos comuns são dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar e olfato, erupção cutânea na pele ou, no caso, uma certa alergia, né? Uma descoloração dos dedos das mãos e dos pés. Por quê? Porque você está respirando com dificuldade, então você não está levando oxigênio para todo o seu corpo e afeta principalmente as pontas dos dedos das mãos e dos pés. Tá bom? Bom, os casos mais graves podem evoluir para uma pneumonia grave, né, que leva a pessoa à morte, uma insuficiência respiratória, ou seja, quando os alvéolos não fazem mais as trocas gasosas, uma septicêmica, uma falência dos vasos, dos vários órgãos e a morte. Por quê? Porque quando o seu sistema respiratório não está funcionando, ele começa a afetar os rins, o fígado, afeta outros órgãos vitais da sua vida que pode te levar à morte com mais rapidez, ok? Bom, então vamos ver aqui algumas curiosidades que eu tirei do livro de vocês. Aumento das chances de fumantes contraírem um câncer. Então, olha só, a pessoa que fuma, ela tem 22 vezes a chance de contrair um câncer de pulmão, 27 vezes de contrair um câncer na boca, né? 10 vezes a chance de acometer um câncer na laringe, 7,6 vezes um câncer no esôfago. Para quem não sabe o que é o esôfago, é o canal, né, que entra o alimento pela sua boca e passa pela sua garganta, né? O esôfago é responsável pelos movimentos peristálticos, que ele joga o alimento para o estômago. 3 vezes a possibilidade de ter um câncer nos rins. Olha só, tanto que fumar é perigoso. 2,9 vezes câncer na bexiga, no pâncreas e também no estômago, tá? Então aumenta demais a chance de você morrer por um câncer numa dessas regiões. Então, pessoal, fumar nunca é uma coisa legal para o seu organismo. Que quer viver uma vida saudável, não fumem, tá? Fumar causa muito problema para a sua saúde. Ok? E aqui nós pegamos uma organização de ideias lá do seu livro para a gente tentar fazer um resumo do que a gente viu até agora. Então aqui a gente tem aqui, só para a gente exemplificar, né? Temos aqui o sistema respiratório e aqui eu tenho duas setinhas, uma para a esquerda e uma para a direita. Na setinha da esquerda, essa aqui, nos permite ir para onde? Para a respiração pulmonar. Na outra setinha, olha, é um trabalho bastante integrado. Ela vai lá para o sistema circulatório. Por quê? Porque o sistema respiratório, ela alimenta tanto a respiração pulmonar quanto o sistema circulatório, tá? Bom, lá na respiração pulmonar, o que acontece? Há uma troca gasosa dentro dos pulmões, lá nos alvéolos, e quem que faz a respiração pulmonar? É o diafragma e os músculos intercostais, eles que fazem o movimento de expiração e inspiração. Nas trocas gasosas, o que ocorre? Ocorre lá nos alvéolos pulmonares, aonde ocorrem as trocas gasosas. E eles trocam o que nos alvéolos pulmonares? O oxigênio pelo gás carbônico e vice-versa. Ou seja, o gás oxigênio vai para o sangue, para as células e para a respiração celular. E depois
é distribuído também, eliminado, né, a água, e no gás e no ar inspirado joga o gás carbônico, né, também na corrente sanguínea. Então aqui é um ciclo vicioso, tá bom? Bom, e o que acontece aqui, ó? Nos alvéolos pulmonares, eles trocam o gás carbônico pelo gás oxigênio e vice-versa, através dos capilares sanguíneos, que são pequenas veias dentro do seu pulmão, tá? Pequenas veias que circulam o sangue para fazer essa troca de gases, ok? Então, esse aqui é um resumo bem simplesinho do que a gente viu até agora sobre o sistema respiratório, ok? Espero que tenham entendido até agora. Acompanhe pelo livro e faça as atividades propostas. Um abraço.